o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Já estão prontos para voar? Então vamos decolar. Aleluia. Deixa eu perguntar então. Quem daqui já é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Quem já é? A maior parte, né? Batizado no Espírito Santo. Quem não é agora? Só quem não é. Levanta a mão. 4 pessoas, não é? Se tiver mais e não levantou a mão, no final nós vamos orar por vocês, para vocês receberem, tá bom? Vocês vão receber, mas fica tranquilo. Fica tranquilo. E se não quiser vir também, não precisa vir, tá bom? Senão você vai ficar, ai meu Deus, agora vou ter que ir lá. Fica tranquilo também. Não precisa, tá bom? Pode ficar à vontade aí. Porque eu vou chamar, não vou apontar você, não vou apontar. Só vou chamar quem quer ser e vai ser ou não. Aleluia. Então vamos aqui. Eu estava falando de Paulo, não é? Contei bastante sobre ele, não é? Sim ou não? Eu queria que você fosse então no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. 14, 18 de 1 aos Coríntios. Aleluia. 14, 18. 1 aos Coríntios, 14, 18. Glória a Deus. No livro de 1 Coríntios 14, 18 diz assim, e é Paulo falando. Ele disse o seguinte: dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Em primeiro lugar, você só escreveria algo assim, falaria algo assim, porque você está feliz com aquilo, né? Sim ou não? Paulo deu graças ou dava graças a Deus, porque falava em outras línguas mais do que todos da igreja de Coríntios. Mais do que todos. A minha primeira pergunta é, como ele sabia? Imagina que eu estou aqui no meio de vocês e eu levanto aqui e digo assim, ó, gente, pessoal, todos vocês, tem mais de 20 pessoas aqui, até o pastor ali. Exemplo, tá? Isso aqui é exemplo. Todos vocês que estão aqui, eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Para mim falar uma coisa como essa, eu tenho que ter certeza. Sim ou não? Tenho que ter certeza. Agora, você acha que Paulo tinha certeza ou não? Sim, ele não ia escrever bobagem, não é? Para Paulo ter certeza, você acha que ele fez uma pesquisa? Quanto você ora? Eu oro 2 horas. 2 horas, ganhei. Quanto você ora? 3, ganhei também. Você acha que Paulo fez uma pesquisa? Não. Ele simplesmente diz, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Sabe por que ele fez isso? Porque Paulo orava muito em outras línguas. Ele orava muito. Para mim chegar diante de vocês e fazer uma afirmação como essa, eu tenho que ter certeza e eu tenho que orar muito para mim falar isso. Eu tenho que ter orado muito. Amém? Sim ou não? Alguém aqui pode falar isso? Levantar aí e dizer assim, pastor, dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês que estão aqui. Alguém pode? Sim ou não? Pode? Alguém pode? Você tem que ter certeza para afirmar algo assim. Sim ou não? Tem que ter certeza. Agora, Paulo, ele sabia que ele orava em línguas mais do que todos. Por quê? Porque ele orava. Porque ele orava. Amém? Queridos, e tem uma coisa que a gente precisa aprender além daquelas que nós já aprendemos hoje aqui. Você sabia que você pode orar em línguas a hora que você quiser? Quanto tempo? Por quanto tempo você quiser? Amém? Você pode falar em línguas quanto você quiser.
E Paulo sabia disso. Por isso ele fazia isso. Ele orava em línguas muito. Agora, vê as coincidências. Paulo disse que ele fez mais do que todos os apóstolos de Jesus Cristo juntos. Paulo escreveu pelo menos ou quase a metade do Novo Testamento. Paulo estabeleceu mais igrejas do que os apóstolos de Jesus. E o detalhe é o seguinte: ele não andou com Jesus pessoalmente. Não andou. Agora, como ele foi capaz? Como Paulo foi capaz de fazer tanto? Talvez esse versículo explique a coisa. Eu acredito que porque Paulo orava mais do que todos, ele fez mais do que todos. Porque Paulo orava tanto em outras línguas, ele fez mais do que todos os apóstolos juntos. Olha, querido, as pessoas chegavam para esse homem chamado Paulo. Alguém disse para ele, pegou o cinto dele, amarrou as mãos dele e disse: assim vai acontecer ao dono desse cinto. E os irmãos estavam falando: Paulo, eles vão te prender lá. Eles: por que vocês estão tentando me entristecer? Eu sei que eles vão me prender lá. Jesus, ele me avisa tudo o que vai acontecer comigo de cidade em cidade. Eu já sei. Agora, eu estou pronto para ir a qualquer lugar, não importa o que me espere lá. Como ele foi capaz? Como ele foi capaz? Certa vez, eles deixaram ele apedrejado no chão como morto. E ele levantou e continuou fazendo o que Deus chamou ele para fazer. A minha pergunta é: como? Como ele fez isso? Lembra que eu falei no começo sobre edificação? Se você orar muito em línguas, você vai ser muito edificado. Ao ponto de nada paralisar você, nada deter você. Nada. Olha, eu vou voltar um pouco e falar um pouco sobre Pedro. Posso falar um pouco sobre Pedro? Vamos lá. Pedro, ele está aqui agora, e uma menina encontra ele e diz assim: ei, você estava com Jesus. E o que ele responde? Uma outra pessoa vem para ele: ah, a sua fala parece com a de Jesus. O que ele disse? Eu não conheço Jesus. E uma terceira vez, ele nega Jesus de novo. Sim ou não? Lembra que Pedro tinha falado para Jesus assim, ó: por você eu vou dar a minha vida, Jesus. Falou isso ou não? Eu vou dar a minha vida por você. A minha pergunta é: Pedro queria dar a vida dele por Jesus? Queria. Pedro amava Jesus? Amava. E por que Pedro não fez e negou Jesus como ele fez? Como ele negou? Por quê? Agora, Pedro tem que ir para Jerusalém, ficar ali, orando no templo, porque vai vir uma promessa do céu, o Espírito Santo. E aí, Pedro e os outros foram cheios do Espírito Santo. Foi assim? Atos capítulo 2? Eles foram todos cheios do Espírito Santo. Lembra que as pessoas começaram a correr para dentro do templo para ver o que estava acontecendo lá? Então, eu imagino que veio soldados, veio gente de todo tipo, veio os magistrados, todos eles para ouvir, para olhar o que estava acontecendo lá no cenáculo, onde eles tinham recebido o Espírito Santo. Quem se levanta no meio da multidão e começa a pregar para eles? Pedro, aquele medroso. Quem é que começou a apontar para eles e dizer assim para eles: vocês crucificaram a ele e vocês precisam se arrepender? Pedro? O que aconteceu? Num dia, ele está com medo de uma menininha.
No outro, ele está no meio daquela multidão e diz: vocês crucificaram ele. O que mudou na vida desse homem? Eu vou dizer para você. O Espírito Santo veio descendo do céu. E Pedro foi cheio do Espírito Santo e passou a falar em outras línguas. Ele passou a falar em línguas. E o poder de Deus veio sobre ele e ele começou a se edificar. E agora Pedro não tem mais medo de ninguém. Pedro não tem mais medo de ninguém. Então ele mesmo se levanta e diz: vocês crucificaram ele e vocês precisam se arrepender. Pedro. Jesus disse para ele, voltei um pouco atrás na história: Pedro, você vai dar a sua vida por mim? Em verdade eu digo que você vai me negar 3 vezes. Aí, isso está no final do capítulo 13 de João. No começo do capítulo 14, porque a Bíblia, de fato, não foi dividida por versículos e capítulos, ok? Então foi escrito direto. No versículo 1, no capítulo 14, versículo 1, Jesus diz: mas não se turbe o seu coração. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Por que ele mudou de assunto? Por que ele está falando agora sobre que Pedro ia negar ele? E depois ele diz: não se turbe o seu coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. O que isso tem a ver? Tudo a ver. Eu vou te mostrar. Ele estava dizendo assim: mas Pedro, não fique triste, porque você vai me negar. Porque eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E eu vou preparar um lugar para você dentro da família de Deus. Muitas vezes nós pensamos, eu pensava isso, que quando Jesus disse eu vou preparar lugar, é que ele ia lá para o céu, ia preparar uma casa, e aí ia dizer assim: agora eu já preparei a casa para você. Mas não era disso que ele estava falando. Ele estava dizendo assim: ó, fica tranquilo, eu vou preparar um lugar para você, dentro de mim, dentro da família de Deus. Creia em Deus, creia também em mim. Era disso que ele estava falando. Amém? Então, Pedro se tornou ousado, corajoso. Lembra que ele estava com medo? No final da vida de Pedro, como ele termina a carreira? Eles disseram: vamos crucificar ele. Aí ele disse assim: pode me crucificar, mas não me põe igual Jesus não, assim. Me põe de cabeça para baixo, diz a história da igreja. Me põe de cabeça para baixo. O que aconteceu com Pedro? Ele agora é outro homem, está edificado e ninguém pode parar esse homem. Ele se oferece. Ele não tinha dito: eu vou dar a minha vida por você? Ele não tinha falado: eu vou dar a minha vida por você? Como ele termina a carreira dele? Entregando a vida dele pelo mestre que ele amava. Aleluia! Nós não precisamos ser crentes fracos, crentes medíocres. Nós podemos realizar tudo o que Deus nos chamou para realizar nessa terra. Nós podemos fazer tudo o que Deus nos chamou para fazer nessa terra. E nós vamos fazer, porque nós estamos indo para lá. Nós estamos indo para lá. Nós vamos realizar, nós vamos conquistar, nós vamos fazer exatamente o que Ele mandou. E mesmo que venha o inferno contra nós, mesmo que venha qualquer tempestade contra nós, nada vai nos abalar, porque nós estamos indo para lá e nós vamos com toda a força. Aleluia! Ei, nós estamos indo para lá e nós não temos medo de mulher, nós não temos medo de homem, nós não temos medo de demônio, nós não temos medo de ninguém. Aleluia, eu sei que é aula, mas às vezes dá vontade de pregar um pouco. Eita glória. Eita glória. Nós estamos indo para lá, gente. Eu vou contar um pouco para você da minha história. Aleluia. Eu sou convertido, sou crente há muitos anos. Eu voltei para a igreja em 1994, exatamente o ano que eu fui batizado também no Espírito Santo. Mas
comecei a ler os livros de Kenneth Hagin, T.L. Osborne e outros da Palavra da Fé. Comecei a me envolver com essa doutrina naquela época, na década de 90. Eu ouvi falar sobre o Bud Wright, sobre Thomas Dawes e outros pregadores da fé na década de 90. E comecei a aprender tudo aquelas coisas. Eu nasci numa família muito pobre, mas pobre. E família, meu pai não era crente, minha mãe era crente, alguns irmãos estavam frequentando a igreja, e eu estava ali no meio deles. E eu tinha um desejo muito grande de estudar na escola Rema, participar. Eu sabia que o Verbo da Vida estava no Brasil, não tinha em São Paulo, mas estava no Brasil. E eu desejava muito estudar na escola e fazer parte dessa igreja, o Verbo da Vida, porque eu sabia a palavra que eles pregavam era igual à palavra que eu estava lendo nos livros de Kenneth Hagin. Então, no ano de 2003, quando Kenneth Hagin partiu para estar com o Senhor, eu fui atrás de saber mais notícias sobre ele. Fui na casa de um amigo para ver na internet. A gente não dispunha disso. Fui na casa de um amigo em 2003 e lá nós soubemos sobre o Kenneth Hagin mais notícias. E naquela mesma época, naquele mesmo dia, aliás, a gente começou a procurar endereço do Verbo da Vida e soubemos que tinha lá em Pinheiros. Eu fui para lá, fui atrás correndo, lá em Pinheiros. Cheguei lá em outubro de 2003, não era igreja, era no hotel ainda. Eu cumprimentei o pastor Janduí, sentamos, conversamos. Eu tinha escrito uma carta pedindo o Verbo da Vida em São Paulo. Conversamos. Ele disse: nós estamos trabalhando aqui para estabelecer essa igreja. Depois nós vamos ter mais igrejas em São Paulo. E eu fiquei ali com ele. No ano de 2004, eu comecei a estudar no Rema. Só que acontece que no finalzinho de 2003 eu tinha acabado de ficar desempregado. Mas no ano de 2004, mesmo assim, alguém começou a pagar para mim as mensalidades para estudar no Rema e me dar a condução. Começaram a me dar a condução. Todo mês eu lembro que R$50 vinha na minha mão naquela época para mim ir até a escola. Eu não tinha dinheiro para condução, eu não tinha dinheiro para nada. Mas eu comecei a estudar no Rema. A gente, para ir até Pinheiros, eu tinha que pegar 2 ônibus com esposa e 2 filhos. Começamos a ir e voltar. E lembra, eu desempregado, tendo uma família, chefe de família desempregado, e eu estudando no Rema. Acontece que eu estou ali no Rema com a vida que não estava muito boa, as coisas não estavam muito legal, eu doido por essa palavra, querendo aprender essa palavra, querendo me encher dela, estudando no Rema. Eu tinha lido naquela época todos os livros do Kenneth Hagin que estavam no Brasil, e estava ali. E tem uma coisa que começou a me chamar a atenção nas aulas, mais do que qualquer outra coisa. Porque os ensinos eu já sabia, eu já estava lendo os livros. Mas tem uma coisa que chamou mais a minha atenção do que qualquer outra coisa no ano de 2005. Eu estava ainda desempregado, porque eu fiquei os 2 anos quase desempregado. No ano de 2005, mais ou menos no mês de agosto, setembro, eu comecei a pensar. Parei e pensei. Todos os professores, ou basicamente todos, eles falam do assunto do batismo no Espírito Santo, da oração em línguas. Todos eles. Tem alguma coisa nisso. E começou a me chamar a atenção aquilo. E nós estamos no ano 2005. E eu pensei sobre aquilo. Eu não conhecia pessoas que pregavam o assunto de línguas, só o assunto de línguas. Eu não conhecia ainda. Tinha, mas eu não sabia. Então eu voltei para o meu irmão. Perguntei: Emerson, você tem algum livro que fala só? Meu irmão tinha vários livros. Só sobre oração em línguas. Eu queria aprender sobre oração em línguas. Ele me deu um livro do Dave Robertson. Quem conhece Dave Robertson? Ninguém? 2 conhecem, né? Peguei o livro do Dave Robertson. Era fininho o livro. E eu fui para casa e comecei a ler aquele livro. Desempregado. Situação ruim mesmo. Nada ia para frente na minha vida, estudando Rema. Estava estudando Rema. Já tinha lido os livros. E nada funcionava. Peguei aquele livro e comecei a ler. Sempre fui apaixonado por leitura. E li aquele livro. Quando eu acabei de ler aquele livro, ele falando coisas iguais às que eu estou falando hoje para você desde o começo. Fechei aquele livro, acabei de ler, muito rápido. E eu resolvi. Eu vou orar em línguas.
eu vou fazer exatamente o que eu li nesse livro e o que eu tenho ouvido falar na escola Rema. Nenhum professor falava somente sobre aquele assunto, mas eles pincelavam aquilo. Eu pensei, eu vou abraçar isso. A Bíblia fala disso. David Roberts está falando disso. Eu vou entrar nesse negócio de línguas. E eu comecei, desempregado, a orar em línguas. A primeira vez eu orei 2 horas em outras línguas. 2 horas. Para mim aquilo era uma coisa extraordinária. 2 horas eu orei em línguas. E orei. E no outro dia eu peguei de novo. E no outro dia eu peguei de novo. E aí eu comecei a entrar e mergulhar na oração em outras línguas. Comecei a entrar fundo naquilo. Aquele entendimento começou a chegar para mim. E depois daquilo, eu soube que o David Roberts estava fazendo aqui atrás conferências do Espírito Santo no Museu da Bíblia. E eu vim. Eu comecei a baixar as mensagens do David Roberts e comecei a ouvi-las. Depois eu encontrei Antônio Cirilo falando disso. Depois eu encontrei Luciano Subirá falando disso. E eu comecei a mergulhar, a entrar nisso. Rapidamente, as coisas começaram a andar. O emprego chegou. As coisas começaram a vir. No ano seguinte, depois de formado, eu recebi a primeira oportunidade para pregar na igreja de Pinheiros. E eu estava feliz agora, e orando em línguas, e eu percebia que eu estava ficando edificado. As coisas começaram a andar para mim. Eu comecei a mergulhar naquele negócio de oração em línguas. Eu comecei a mergulhar, a entrar fundo naquilo. Eu comecei a entrar fundo naquilo, orando em línguas várias horas por dia. Eu pensei, a única saída para mim, se esse negócio funciona, é isso e eu vou entrar nisso. Se funciona mesmo, vai funcionar para mim. Ah, meu amigo, que descoberta eu tinha feito na minha vida. Que coisa maravilhosa eu tinha acabado de descobrir. E aquilo começou a me levantar. Começou a me levantar. Começou a me erguer. E as coisas começaram a acontecer para mim. O ministério começou a acontecer para mim. Você tem que lembrar, um rapazinho pobre, que estava ali, ninguém dava nada, não era nada. Orando em línguas, Deus começou a me levantar. No ano de 2011, eu assumi a igreja, que hoje é o Verbo da Vida de Pirituba. E peguei uma igreja, o Nilton estava lá nessa época, peguei uma igreja quebrada, com dificuldades, até para pagar o aluguel, dificuldades para tudo. Poucas pessoas. E eu pensei, vai funcionar. Vai funcionar. Hoje, a igreja cresceu, as coisas estão acontecendo, e eu estou cada vez mais mergulhado na oração em línguas. Por isso, eu vim para cá falar desse assunto com você, porque é o assunto que mudou a minha história. Agora, ouça. Pastor, você disse que já tinha lido os livros do Kenneth Hagin. Não funciona? Funciona. Sabe o que aconteceu comigo? Todo aquele conhecimento, todo aquele entendimento, Deus começou através da oração em línguas a energizar dentro de mim, a trazer vida, a dar vida em todo aquele conhecimento, tudo aquilo que eu tinha aprendido agora estava se tornando vida dentro de mim, vivo. Então, quando eu fui pastorear a igreja, eu sabia exatamente como fazer. Eu sabia exatamente como não fazer. Eu sabia exatamente como entrar e como sair. Todo aquele entendimento tinha chegado para mim e ele ia dar fruto. Mas aí eu comecei a orar em línguas, as portas começaram a se abrir. E agora, com o entendimento que eu tinha, eu comecei a fazer a coisa e a coisa começou a funcionar para mim. Aleluia! As coisas começaram a acontecer para mim, meus queridos. Eu comecei a receber convites para pregar. Eu comecei a pregar na igreja e a igreja começou a mudar. A igreja começou a prosperar. Lembra que eu era o garotinho pobre?
a igreja começou a prosperar, as pessoas começaram a ter sucesso, a igreja foi crescendo, foi expandindo, foi expandindo. A igreja começou a mudar até a aparência. As coisas começaram a funcionar. E tudo isso porque eu tinha aprendido uma coisa que todos os crentes deveriam aprender. Eu tinha começado a falar em línguas. Falar em línguas. Só que, deixa eu te falar isso. Com a demanda, com as coisas, eu comecei a diminuir na oração em línguas. Com todo aquele conhecimento. Eu comecei a diminuir na oração em línguas. Tudo estava acontecendo, mas eu estava muito envolvido com tudo. Circunstância, tudo. E eu comecei a diminuir. Tinha estrutura. E Deus começou a trazer aquilo de volta para mim. Deus começou a trazer aquilo de volta para mim. E Ele me deu uma segunda ferramenta, que eu vou falar dela na semana que vem. Deus me deu uma segunda ferramenta. Ele disse, você precisa unir a oração em línguas a essa chave. Você precisa unir essas coisas. E aí, você vai causar um bombardeio. Olha, escuta isso, queridos. Tantas coisas começaram a acontecer na minha vida. Naquela época, no ano de 2000, eu fui na casa de uma tia da minha esposa. E eu gostava de... Eu não tinha internet em casa, mas se eu tivesse uma chance, eu gostava de entrar no site do Verbo da Vida. Em 2000, eu entrei no site do Verbo da Vida, tão apaixonado por esse ministério. Apaixonado. Eu comecei a imprimir as páginas do site. Tenho até hoje na minha casa. Eu comecei a imprimir as páginas do site, porque eu não tinha internet, não tinha computador, não tinha como ver aquilo, então eu podia olhar para aquilo e ver na minha casa. Apaixonado por aquilo. Eu comecei a fazer isso. Eu tenho na minha casa até hoje. Alguns anos depois, eu estaria com o nome lá no site, com uma mensagem que ficou durante uma semana inteira, como a mensagem mais vista da semana, com 289 curtidas. Agora imagine o tanto de pessoas que ouviram isso, porque normalmente as pessoas ouvem pelo site. Eu não sei se você tem um aplicativo do Verbo da Vida ou já viu o site do Verbo da Vida. No site do Verbo da Vida você pode curtir as mensagens que estão lá. Tem 3 mensagens minhas lá. No site tem lá. A última mensagem minha é sucesso nos relacionamentos. Agora, no aplicativo você vai direto e ouve a mensagem. Não tem como curtir. Então não tem como curtir, não tem como aumentar o número de curtidas. Agora você olha para lá, veja o número de curtidas que tem a minha mensagem em comparação com os ministros que eu sempre admirei. Veja lá, você mesmo, confira isso, pelo site do Verbo da Vida. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que você é maior que eles? Não. Eles ainda são maior. E eu ainda estou aprendendo. Mas Deus me honrou pessoalmente. Porque eu sou aquele homem que imprimiu as páginas para ficar vendo em casa. Deus, alguns anos depois, me projetou de uma maneira grande. Como aconteceu isso se eu vim de uma família pobre? Como aconteceu isso se eu não era ninguém? Entre aspas. Como aconteceu? Através da oração em línguas. E se você abraçar isso, como tem que abraçar, Deus vai levantar você, como tem que levantar. E Deus vai colocar você em lugares altos. Mas você precisa ficar firme. Pedro um dia era medroso, no outro dia ele disse, me põe de cabeça para baixo. Paulo, que diz que orou em línguas mais do que todos, agora ele faz mais do que todos. Vamos continuar em Coríntios aí. Você está em Coríntios? 1 Coríntios 14, você está aí? Vamos ver alguns versículos. Aleluia. Está feliz? Está abençoado? Vamos discorrer um pouco mais da oração em línguas. Vou ler a partir do versículo 1, tá bom? 1 Coríntios 14, 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente
o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Olha para mim, daqui a pouco nós vamos para os próximos versículos, nós vamos discorrer deles. O que fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Eu esqueci de falar, mas o versículo fala aqui, edifica-se a si mesmo, não é isso que você leu? Edifica-se a si mesmo quem fala em línguas, que é o que Judas também falou, edificar a si mesmo falando em línguas. Então, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Se eu falo em línguas, eu não edifico a ele, eu edifico a mim. E assim, sucessivamente com cada um. Amém? Se você fala em línguas, você se edifica. Ok? Agora, diz aqui que não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Essa palavra mistérios, em Colossenses 1:26, diz que os mistérios estavam escondidos em Deus. Que mistérios são esses? No original, essa palavra mistérios significa segredos divinos. Quando eu falo em línguas, quando você fala em línguas, você e eu, nós estamos falando segredos divinos. Que segredo é esse? Olha, gente, presta atenção. Quando eu falo em línguas, a Bíblia diz que eu estou falando segredos divinos. Agora, presta atenção nisso. Tem alguma coisa que eu poderia contar para Deus? Algum segredo que eu poderia contar para Deus? Que Ele já não saiba? Não. A Bíblia fala que eu oro em línguas e eu estou falando segredo, mistérios, segredos divinos. Quem tem esses segredos divinos? O próprio Deus. Quando eu falo em línguas, eu estou falando desses segredos. Só que eu não entendo. Ó, veja bem. Tudo que Paulo escreveu, tudo que os apóstolos escreveram, são os segredos divinos. Ok? São os segredos divinos. Quando eu falo em línguas, eu estou falando estes segredos. Agora, eu não entendo o que eu falo em línguas. Roble cantará macidereba conceitei. O que eu falei? Eu também não sei. Mas a Bíblia diz que quando eu falo em línguas, eu estou falando segredos divinos. Agora, para que propósito, se eu não entendo? A verdade, meu querido e minha querida, nós somos pessoas, seres espirituais. E na verdade, quando você fala em línguas com Deus, Deus está falando segredos divinos para você. Pode ser que você não está entendendo agora, mas você vai entender. Como, pastor? Fica calmo, fica tranquilo. Você vai entender. Paulo, que orava em línguas mais do que todos, ele orava em línguas, ele orava em línguas, ele orava em línguas, daqui a pouco subia a revelação de dentro dele. O que ele fazia? Ele pegava a caneta, a pena, né? Pegava a caneta e começava a escrever cartas. E estas cartas são lidas por nós até hoje. Como que ele recebeu as tais revelação? Ele não andou com Jesus, como ele recebeu? Orando em línguas, ele recebeu mistérios. E esses mistérios, ele escreveu e mandou para as igrejas. Mistérios. Olha, ouça, queridos. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa na face da terra. Quando essa palavra entra dentro de você, você se torna uma bomba para esse mundo. Você começa a orar em línguas e essa bomba, essa dinamite começa a ser edificada dentro de você. Começa a ser alicerçada. Porque a única chance que temos de ser alicerçado é através da palavra. Jesus é a palavra. Quando ele disse essa rocha, ele estava falando de si mesmo, que estava falando da palavra. Agora, quando nós oramos em línguas, eu vou mostrar mais para você. Versículo 3. Mas o que profetiza,
fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora eu vou complicar minha mensagem para depois eu arrumar tudo. Amém? Porque antigamente para mim isso aqui complicava. Eu dizia, meu Deus, por que isso está escrito na Bíblia? Isso complica a minha própria mensagem. É o versículo 5. Leia comigo. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Isso me frustrava. Me frustrava. Você não sabe quanto. Espera aí. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas? Ah, não. Essa não, Paulo. Podia ter escrito outra coisa. O que ele está falando aqui? O que profetiza é maior do que o que fala em outras línguas. Justo sobre as línguas? Não dá para as línguas ser maior do que o que profetiza? Por quê? Ele escreveu isso para complicar a minha vida? Na hora que eu estivesse ensinando sobre o assunto? Não. Para me ajudar. Eu vou mostrar para você. Versículo 4, volta no 4. Quem fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora ouça. Quando eu falo em línguas, eu estou falando coisas que me edificam, não é assim que está escrito aí? Quando eu profetizo, eu edifico a igreja. A minha pergunta é, por que eu edifico a igreja, ou você edifica a igreja, quando profetiza? Por quê? Número 1, a igreja vai entender. Porque quando você profetiza numa linguagem que a igreja entende, certo? Quando eu falo em línguas numa linguagem que a igreja não entende, portanto, a igreja não é edificada. Correto? Sim ou não? Vocês estão aqui? Correto? Quando eu falo em línguas, veja, vou bem pausadamente, deixa eu ver a hora, bem pausadamente, para a gente entender. Quando eu falo em línguas, você não é edificado, por quê? Porque você não entende. Mas espera aí, no começo eu disse que quando eu falo em línguas, e você sabe disso, eu também não entendo. E a única chance de ser edificado é entender. Quando eu profetizo, eu estou falando na linguagem que vocês entendem. E porque eu falo na linguagem que vocês entendem, vocês são edificados. Quando eu falo em línguas, eu só sou edificado. Por quê? Número 1, porque eu entendo. Mas espera aí, você disse que não entendo. Não entende. Não entendo na mente. Mas quando eu falo em línguas, o meu espírito está recebendo e daqui a pouco isso vai passar para a minha mente também. Vai passar para o meu entendimento também. Amém? Mas pastor, você não explicou por que quem profetiza é superior. Vou explicar. Como eu posso edificar a igreja se eu mesmo não for edificado? Como eu poderia edificar você se eu mesmo não for edificado? Então veja, vamos supor que orar em línguas seja uma nota de R$100, de 50. Vamos usar 50. Orar em línguas é uma nota de R$50, ok? É uma nota de R$50. Quando eu oro em línguas, eu me edifico, ok? Quando eu profetizo, eu edifico a igreja. Quando eu oro em línguas, eu estou orando em línguas, estou me edificando. Profetizar é quando você tem as duas coisas juntas. Porque ele fala em línguas, ele pode profetizar e edificar a igreja. Então, uma nota de 50, mais outra nota de 50, profetizar é as duas coisas juntas. Você é edificado e edifica os outros. Você ora em línguas, você edifica as outras pessoas. É possível alguém que não é edificado edificar outros? Não. Não tem como. Se eu não sou, eu não posso edificar. Então, é claro, é óbvio que o que profetiza é superior ao que fala em línguas. Por quê? Porque o que profetiza fala em línguas.
E além de falar em línguas, ele ainda profetiza. Entendeu? Além dele falar em línguas, ele profetiza. Então ele tem as duas coisas juntas. Duas vale mais do que uma. Não é? Profetizar, só pode profetizar quem fala em línguas. Lembra que eu li no começo, na primeira aula, que alguns receberam o Espírito Santo e começaram a profetizar em seguida? Vem logo depois. Certo? Vem logo depois. Você fala em línguas e profetiza. Agora o que Paulo está falando assim, ó. Versículo 1. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Agora, deixa eu distinguir as coisas. O profeta tem o dom de profecia, mas nem todos que têm o dom de profecia são profetas, amém? Todo crente pode e deve profetizar. Todo crente, independente se é profeta ou não. Todo crente. Eu sou pastor, não sou profeta. Mas eu devo profetizar. E quando eu profetizo, eu edifico a igreja. Muitas vezes, meus queridos, quando eu estou pregando, eu acabo falando coisas que eu não sabia, entre aspas, e eu falo. E quando eu falo para você, eu ouço como se eu estivesse falando para mim também, e eu penso, meu Deus, olha o que eu acabei de falar. E é novo para você, como é novo para mim. Aí você pensa, uau, que conhecimento ele tem. Não, é novo para mim também. É novo, tanto para você quanto para mim. O que está acontecendo? Eu estou profetizando. Profetizando. Eu já subi para pregar lá na igreja, coisas, eu ia pregar uma mensagem, daqui a pouco eu comecei a falar coisas que eu não estava pensando nada. E começou a fluir, e a fluir, e a fluir, eu fico pensando, meu Deus, que é isso? De onde vem isso? Se você fala em línguas, você vai edificar os outros. Agora, veja, o que fala em línguas, o que profetiza, ele é maior do que o que fala em línguas, porque ele fala em línguas e ele ainda edifica a igreja. Então ele se edifica e edifica a igreja. É óbvio que é maior. É óbvio. Vocês entenderam essa parte? É óbvio. Então, e Paulo encoraja nesses versículos aqui, ele encoraja a todos os crentes profetizar. Mas lembre-se, se você não fala em línguas, você não tem como profetizar. Lembra que eu chamei de o trem e vários vagões? Você fala em línguas e os dons vêm tudo atrás? Lembra disso? Quem lembra? Falei hoje aqui. Que é assim, você fala em línguas, quem tem desejo aqui por ter os dons espirituais? Dons de revelação, dons de poder, dons de falar. Quem tem? Quem tem? Eu também. Então, quando nós entramos nesse negócio de falar em línguas, os dons vão seguir você. Então procure com zelo. Fala em línguas mesmo. Lavando louça, fala em línguas. Arrumando a casa, trabalhando no seu serviço, dirigindo o carro, estando no trânsito, fale em línguas. Fale em línguas o tempo todo. Aonde você estiver, você precisa falar em línguas. Se você estiver sozinho, aproveita para falar em línguas. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Você sabe como Paulo recomenda que as pessoas assistam ou escutem uma mensagem? Ele recomenda que elas escutem falando em línguas? Sabia disso? Posso mostrar para vocês? Aleluia. É verdade, viu? Versículo 19. 1 Coríntios 14 nós estamos, tá? 14. Versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja. Ó Paulo de novo me estragando aqui, ó. O 18 ele disse que ele falava em línguas mais do que todos. Agora no 19 ele diz assim, ó. Todavia, portanto, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Isso aqui, daqui a pouco eu vou mostrar aquilo para você, deixa eu comentar isso. Paulo disse assim, eu prefiro falar na igreja 5 palavras na linguagem que você entende, do que 10.000 em línguas. Por quê?
Porque as pessoas não vão entender nada. Imagine eu pregando em línguas para vocês aqui. Vocês iam sair daqui felizes? Não. Pastor, vocês iam falar para o seu pastor. Pastor, você trouxe o irmão aí, ficou falando em línguas, não entendi nada. Falou em línguas o tempo todo ali, não entendi bolufas. Era isso que ia acontecer. Era isso que Paulo estava falando. Porque os cristãos coríntios, eles tinham acabado de aprender sobre a oração em línguas, e aí eles queriam falar no culto. Enquanto, imagina eu falando aqui, pregando para vocês, e meia dúzia aí falando em línguas bem alto. Ia ajudar? Ia atrapalhar. Aí, imagina que eu falava para você, irmão, para de falar em línguas. Mas pastor, você falou para a gente falar em línguas o tempo todo. Estou falando. Certo? Agora, vamos para o versículo 25. Não, 26, 26 diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e os outros, por sua vez, e haja quem interprete. Mas, se não houver intérprete, ao 28, é isso que eu quero chamar a sua atenção, 28. Mas, se não houver intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Número 1, fique calado na igreja. Como você fica calado falando? Ele disse assim, falando consigo mesmo e com Deus. Como você fica calado falando? Mas leia o 28 aí, leia aí. Leia o 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quando você fala em outras línguas, você está falando com Deus, é isso mesmo. Quando você fala em línguas, você está falando com? Aí ele diz assim, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com? Como? A gente pensava que para orar em línguas tinha que orar sempre gritando, não é? Não precisa. Você pode falar consigo mesmo e com Deus. Como que você fala consigo mesmo? Porque línguas, você tem que falar, não tem como pensar em línguas, tá, gente? Eu vou pensar em línguas, não tem como. Na Bíblia não fala nada sobre pensar em línguas, ela fala sobre falar. Agora, o tom, você escolhe. Numa reunião como essa, uma reunião pública, um culto, você pode falar em línguas, mas você não pode falar em línguas alto. Por isso que Paulo disse assim, ei, ele estava na verdade aqui, gente, dando bronca, ele estava corrigindo aqui. E vocês ficam, vamos colocar a ordem aqui, um tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua. Faça-se tudo de uma maneira organizada, para que todo mundo seja edificado. Agora, gritando do jeito que vocês estão, falando em línguas aos berros, ninguém entende. Agora, sabe o que você faz? É o 28. Sabe o que você faz? Fique calado na igreja, falando em línguas, com Deus, tranquilo. Então, você pode estar num culto como esse, me ouvindo e falando em línguas. Deixa eu te falar o que eu faço. Sempre faço isso durante muitas horas, todo dia. Eu pego ou meu MP4, ou meu celular, ou meu computador, eu coloco uma mensagem e fico falando em línguas. Terminou a mensagem, coloco outra, continuo falando em línguas. Terminou aquela, eu coloco outra, continuo falando em línguas. Como? Quando eu falo em línguas, o meu espírito ora de fato, a Bíblia diz. Mas a minha mente fica infrutífera. O que significa? Orar em línguas não tem nada a ver com a mente. Tem a ver com o espírito, o seu espírito. Já que a minha mente está infrutífera, eu vou aproveitar e vou colocar ela para ouvir alguma coisa enquanto eu estou orando em línguas. É por isso que ele disse, fique calado na igreja, falando. Porque você pode estar me ouvindo. Vamos lá, as pessoas que falam em línguas, pode falar baixinho e continua me ouvindo. Vamos fazer o teste. Fala em línguas baixinho. Eu vou continuar. Então, Paulo está falando para a igreja
falar em línguas de uma maneira, num tom suave, enquanto você me ouve. Agora, para. Vocês me entenderam? Entenderam, né? Sabia que você pode fazer isso 1 hora? 2 horas? Ou quantas horas você quiser? E quanto mais eu ouço mensagem, eu me empolgo mais ainda. E principalmente se eu estiver ouvindo mensagem sobre oração em línguas. Aí eu quero orar a vida inteira. Porque eu pego e coloco mensagem sobre oração em línguas, e isso me entusiasma na alma. Você sabe que o que para você e eu é a nossa carne, a nossa alma? O nosso espírito, Jesus disse, está pronto. Mas a nossa carne não. Nossa alma não. A nossa alma muitas vezes quer dar um cochilinho. Né? Já que a minha alma e a sua, ela tem que estar sempre motivada. O que eu faço para motivar? Quando eu coloco mensagem sobre oração em língua, você já percebeu que quando você ouve mensagem, hoje, quantos de vocês estão interessados em começar a orar em línguas? A maioria. Sabe por quê? Porque você está ouvindo uma mensagem falando disso. Então, o que eu faço? Eu coloco uma mensagem falando sobre línguas, isso me entusiasma, me dá vontade de orar. Isso me faz orar por horas e horas a fio. Aí eu ponho outra, aí eu ponho outra, aí eu ponho outra. Quando é que eu vou parar? A minha alma está entusiasmada. Entendeu? Sabedoria. Agora você pode ouvir uma mensagem sobre qualquer coisa e orar em línguas, tá bom? Você pode ouvir. Ou não precisa ouvir nada. Se quiser ouvir música e orar em línguas, também pode. Ou se não quiser ouvir nada e só orar em línguas, pode também. O importante é falar em outras línguas. Amém? Olha, gente, presta atenção. Eu ouvi Luciano Subirá, Antônio Cirilo, David Roberts. Eu vou pegar só esses 3. Heber Rodrigues e Irineu. Vou pegar essas 5 pessoas. Todos eles são conhecidos no Brasil e fora do Brasil. Todos eles. O Luciano Subirá está pregando no Brasil inteiro. Heber, David Roberts pregou no mundo inteiro. Agora, eles atribuem a explosão do ministério deles a eles ter praticado a oração em outras línguas. Eles atribuem isso, assim como eu também. Eles atribuem a eles ter orado muito em línguas e Deus explodir eles. Sabe? Se você pegar a oração em línguas e fizer dela um motivo diário para você, todos os dias orando em línguas e quando possível aumentando o tempo, se você fizer isso, Deus vai tirar você do anonimato e vai colocar você num lugar bem alto. Não importa quem você seja, não importa que família você nasceu, não importa qual é o seu último nome, não importa que cor você tem, não importa nada disso. Se você pegar a oração em línguas e fizer dela um motivo para você estar todos os dias lá orando, você vai ver em pouco tempo o que Deus vai fazer com a sua vida. Você vai ver aonde Deus vai colocar você. Você vai ver o que Ele vai aprontar com você. Ele vai deixar você tão edificado. Coisas que você não sabia da palavra, você vai ler a Bíblia. Eu não entendia esse versículo. Meu Deus, você já viu isso, irmã? Meu Deus do céu, que poderoso. Você vai começar a entender os mistérios de Deus. Os mistérios vão se abrir diante de você. E você vai começar a entender coisas que você não pensava. Sabe como Deus me tirou da pobreza? Ele não me pegou e colocou num lugar melhor. Ele mudou aqui, ó. E quando ele me mudou aqui, as coisas começaram a acontecer para fora. Amém? Aleluia. Coisas têm acontecido comigo. Você sabia que até carro eu já ganhei? O Nilton está aqui, o Douglas sabe. O carro que eu estou dirigindo, eu ganhei uma ideia, 2010, e não preciso pagar absolutamente nada por ele. Ganhei. Pastor, Deus mandou te dar esse carro. E não foi membro da minha igreja, não. Nem do Verbo da Vida também. Não é membro do Verbo da Vida. Simplesmente chegou, disse que queria falar comigo, veio na minha casa de madrugada, sentou no sofá comigo, começou a conversar, disse que ouviu uma mensagem minha que está no YouTube e no portal. O nome da mensagem é... Esqueci o nome da mensagem. Ele conversou comigo e disse: eu ouvi 15 vezes sua mensagem. Pelo menos, 15 vezes. Deus falou comigo para dar um carro para você. Era anterior a essa.
Eu não lembro. Como é que eu não lembro minha mensagem, né? Então ele disse assim, ó, Deus me mandou comprar. Aqui eu falo de Davi, Golias do gigante, certo? Deus me mandou dar esse carro para você. Eu chorei, meu querido, minha querida, porque eu li essas coisas nos livros. Agora estava acontecendo para mim. Estava acontecendo comigo. Estava lá lendo, que bonito, que história maravilhosa. Agora eu tenho a minha história para contar. Eu não tenho uma, eu tenho várias histórias para contar. Mas a gente ainda tem tempo, tem a próxima aula, né? Eu estou acabando aqui, mas eu quero que você venha com expectativa para a próxima aula. Nós vamos voar mais alto, amém? E eu vou compartilhar na próxima aula aquelas coisas que eu disse, a outra chave que Deus me deu, e vai ser tremendo para você, tá bom? Vai ser poderoso, tá bom? Foram abençoados hoje? Receberam alguma coisa? Vamos crescer. Amém. Glória a Deus. Obrigado, tá bom? O canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até